Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui mais um dia com vocês para nós explorarmos mais um fantástico conteúdo do componente de Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, é a nossa aula 21 e é dia de revisão e avaliação. E aí? Estão preparados para esse momento? Já peço que vocês busquem o caderno, o lápis, a caneta, façam as suas anotações, olhem as anotações que vocês fizeram durante as nossas aulas, tá bom? E já anota a dúvida também. Vamos lá? Muito bem, e a gente inicia essa nossa revisão da terceira unidade, observando novamente as imagens, né, e respondendo novamente as perguntas. E aí, você sabe que atividades são essas? Tenho certeza que sim. O que elas têm em comum? O objetivo delas é o mesmo? Então vamos lá analisar novamente, né, as imagens. A gente já sabe que cada uma delas representa um tipo de ginástica, só que a gente tem uma mistura, né? Nós temos aí ginástica competitiva e ginástica não competitiva e a gente já sabe que o objetivo delas é diferente, apesar, né, de serem ginástica. Vamos lá? Vamos ver aí quais são essas ginásticas? Então observem aí, nós temos a ginástica rítmica, nós temos a ginástica aeróbica, nós temos a ginástica artística e a ginástica localizada. Nessas imagens a gente já consegue identificar duas ginásticas que são competitivas, né, que é a ginástica rítmica e a artística, e duas que não são competitivas, que é a ginástica aeróbica e a ginástica localizada. Agora que a gente já identificou, né, quais são essas ginásticas, vamos relembrar ali o que significa, né, a palavra ginástica. Vamos lá? Primeiramente, a palavra ginástica vem do grego, gymnasistai, que tem por tradução aproximada treinar. Vale lembrar, né, que essa ginástica ela é uma atividade, é uma prática muito antiga que remonta aí os tempos da Grécia Antiga, onde os gregos praticavam vários exercícios físicos como forma de cultuar o corpo e se preparar para a guerra. Certo? Agora que a gente sabe de onde vem a palavra ginástica e a tradução, o que significa, vamos à definição novamente de ginástica. Vamos lá? Olha só, a ginástica é uma prática corporal que envolve aspectos físicos como flexibilidade, coordenação, motora e força. O equilíbrio também está aí, viu? Ela pode ser competitiva, caracterizada como esporte, e não competitiva, né, caracterizada como exercício físico em prol da saúde e do bem-estar. E como eu falei para vocês, né, apesar de serem ginásticas, nós já conseguimos perceber aí a diferença entre ginástica competitiva e não competitiva. Vamos relembrar algumas características de cada uma delas, começando pela ginástica competitiva. Esse tipo de ginástica está presente em eventos competitivos, né, nacionais, internacionais, regionais. Tem ali a presença de premiações como taças, medalhas, reconhecimento, tá certo? E vai trabalhar os aspectos físicos do corpo, pois seus movimentos vão exigir ali a força, a flexibilidade, equilíbrio e agilidade. E a gente sabe que nesse tipo de ginástica competitiva, né, os atletas eles são de alto rendimento, eles treinam bastante todos os dias. Como exemplo, tenho para vocês a ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Agora que a gente já lembrou as características da competitiva, vamos relembrar da ginástica não competitiva, que é aquele tipo de ginástica, né, onde não existem premiações, onde o objetivo maior é o bem-estar e a saúde dos praticantes. E, além de trabalhar aquelas valências físicas, aquelas capacidades físicas, vai trabalhar também os aspectos físicos, mentais, emocionais e sociais do praticante. Como exemplo, eu trouxe para vocês a ginástica laboral, a ginástica de academia, o pilates, dentre outros tipos de ginástica. Falando um pouquinho mais sobre essa ginástica não competitiva,
ela tem uma característica muito importante, né? Que é em prol do quê? Da saúde. Observem aí, esse tipo de ginástica é indicada para a manutenção da boa forma e do bom desempenho das funções orgânicas, manter o nosso corpo funcionando perfeitamente bem, tá bom? Lembrando que essas práticas, elas podem ser realizadas em academias ou na forma de atividade física livre, depende aí do espaço onde você está e da sua afinidade também com a ginástica, né? Outra característica muito interessante é sobre a variedade de exercícios que existem dentro, né, dessa ginástica não competitiva. A gente vai ter aí exercícios aeróbicos, como corrida, salto, a gente vai ter o uso do step, né? Como exercícios de resistência, com levantamento de peso, treinamento com elástico. Exercícios de flexibilidade, que vai trabalhar essa questão do alongamento, e exercícios de coordenação motora com sequências coreografadas, certo? E lá na nossa primeira aula, a gente falou especificamente sobre dois tipos de ginástica não competitiva, que é a ginástica aeróbica e a ginástica localizada. Então, vamos lá para o nosso salão de ginástica. Observem aqui mais uma vez, aqui é o espaço onde acontece a maioria das aulas de ginásticas de academia. Pode ser step, pode ser pilates, pode ser jump, tá certo? Então, acontece nesse espaço. Vamos relembrar aí um pouquinho das características da ginástica aeróbica? Então, olha só, a ginástica aeróbica, ela combina movimentos rítmicos com música para criar uma rotina de exercícios que pode variar em intensidade e complexidade. O seu objetivo maior é promover a melhora da capacidade cardiovascular. Lembrando que esse tipo de ginástica nasceu ali da onde? Surgiu da onde? Né? De uma pesquisa lá do médico Kenneth Cooper, onde ele queria comprovar para todos que a ginástica aeróbica ela fazia efeito ali no sistema cardiovascular e ajudava no emagrecimento. E a gente sabe que ele conseguiu comprovar isso. Tanto é que essa ginástica ela foi crescendo aí, né, nas academias. Até hoje aí existem inúmeras, né? E esse tipo de ginástica traz muitos benefícios para a nossa saúde. Vamos ver quais são? Observem aí. Nós temos emagrecimento e controle do peso corporal, fortalecimento dos ossos e músculos, melhora da imunidade e do humor, melhora e aumenta a aptidão cardiorrespiratória, melhora do condicionamento físico de modo geral, dentre outros benefícios. Então, a ginástica aeróbica, como eu falei para vocês ali, a partir da pesquisa do médico Kenneth Cooper, ele conseguiu comprovar que esse tipo de atividade, que essa ginástica traz muitos benefícios para os seus praticantes, tanto é que ganhou o mundo, certo? Além da ginástica aeróbica, nós também falamos a respeito da ginástica localizada. E o que é importante lembrar? Que a ginástica localizada é um tipo de ginástica aeróbica, tá bom? Então, olha só. Qual é a característica dessa ginástica localizada? É uma forma de exercício físico focado em trabalhar grupos musculares específicos, geralmente feitos com ou sem o uso de equipamentos. E o objetivo principal é a tonificação dos músculos, aumentando a força e resistência muscular. E para esse tipo de ginástica, a gente pode fazer uso aí, como vocês viram, de equipamentos, que é o que eu quero que vocês observem novamente. Quais são esses equipamentos que podem ser utilizados aí durante a prática da ginástica localizada? Vamos lá? Então, nós temos os halteres, né, que servem ali para a gente fazer os exercícios de bíceps, tríceps e ombro. Prosseguindo, mais uma vez, os halteres. Nós temos, logo em seguida, barras com anilhas, que vocês vão já ver. Bom, essas barras com anilhas, elas servem para intensificar os exercícios, tanto nos membros superiores quanto inferiores. É bem interessante. E aí você vai graduando o peso conforme a sua evolução. Outro equipamento que pode ser utilizado aí na nossa ginástica localizada são as caneleiras. Esse é um equipamento favorito das mulheres, justamente para treinar ali as pernas e os glúteos, né? Caneleira aí é um grande aliado para esses exercícios de membros
inferiores. Prosseguindo, nós vamos ter aí os elásticos e as faixas elásticas. Mais uma vez a caneleira. Agora sim, daqui a pouquinho, as faixas elásticas. Então, esses elásticos no treino, eles vão servir para fortalecer os diferentes grupos musculares, podendo ainda ser usados para a parte de alongamento, para forçar, para intensificar um pouquinho o alongamento, né, da pessoa que está praticando a ginástica localizada. Além das faixas, nós temos o step, que é um tipo de degrau que também surgiu a partir de estudos aí de médicos, onde eles queriam, né, que a pessoa se reabilitasse depois de um acidente que aconteceu, tá bom? Então, os steps, eles permitem que a gente faça movimentos de subidas e descidas, trabalhando também a questão cardiovascular. E o nosso último equipamento é o colchonete, muito importante, porque é ele que traz aí a questão do conforto e a proteção quando a gente faz exercícios, né, no chão, tá bom? Muito bem, então esses são os equipamentos. Vamos relembrar aí quais são os benefícios da ginástica localizada para os seus praticantes? Olha aí, fortalecimento muscular, definição e tonificação dos músculos, lembrando que esse é o objetivo principal, tá bom? Tonificar e definir. Outro benefício é a melhora e a capacidade cardiorrespiratória, melhora da postura, o fortalecimento do sistema imunológico, ajuda a reduzir o estresse, mantém a forma física, melhora a circulação sanguínea, dentre outros. Então, se a gente for fazer uma comparação, já deu para a gente perceber que a gente tem os mesmos benefícios relacionados à ginástica aeróbica. Lembrando que o que faz as duas diferentes é que na ginástica localizada a gente está ali o quê? Prestando atenção, focando onde? Nos nossos músculos, tá bom? Muito bem, então essa foi a nossa primeira aula da terceira unidade. Vamos prosseguir? Agora eu vou chamando vocês aqui novamente para a nossa sala de aula para a gente falar de um conteúdo que foi muito importante e é muito legal, que é a respeito das mudanças que ocorrem no nosso corpo aí durante a puberdade, que é aquela fase de transição entre a infância e o quê? A adolescência. Eu tenho certeza que vocês gostaram dessa aula, portanto, vamos rever aí algumas dessas mudanças que ocorrem no nosso corpo. Maria, preciso te contar algo. O que foi, Pedro? Você parece ansioso. É sobre um problema sério que estou enfrentando. Odores corporais. Odores corporais? Todo mundo passa por isso, Pedro. É normal na puberdade. Puberdade? O que é isso? Ah, não. O que é isso no meu rosto? O que foi, Maria? Olha só para essas espinhas. Por que isso está acontecendo comigo? Bem-vinda à puberdade, minha linda. É só seu corpo mudando. Mas é horrível. O que é puberdade? O que eu faço agora? Calma, todo mundo passa por isso. Você não está sozinha. Muito bem, então eu trouxe para vocês novamente, né, duas mudanças que ocorrem no nosso corpo, que são a questão dos odores e das acnes, lembrando que isso depende muito do organismo de cada pessoa, tá bom? Vamos relembrar o que é puberdade? Então, olha só, a puberdade é um período de transição entre a infância e a vida adulta, marcada por um conjunto de mudanças físicas, emocionais e psicológicas que preparam o corpo para a maturidade sexual e a capacidade reprodutiva. E aí eu já quero mostrar para vocês que além dessas questões físicas, né, outras mudanças ocorrem aí no corpo nesse período. Vamos ver quais são? Então nós vamos ter aí, vamos lá, as mudanças relacionadas à questão física, que são aquelas que a gente enxerga logo de primeiro. Nós temos ali as biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Vocês já perceberam que nessa transição da infância para a vida adulta, muitas mudanças ocorrem. Por isso que é comum a gente ficar confuso, irritado, né? É comum também a gente já procurar aí outros grupos sociais, não estar somente ligado à nossa família, mas a gente já vai ter afinidade com pessoas de acordo com música, com comida, com estilo de se vestir, tá certo? Então, são mudanças muito diferentes.
São muitas mudanças, na verdade, né? E falando de mudança, vamos citar relembrar duas mudanças que a gente consegue perceber logo de imediato, que é o crescimento em relação à altura e o aumento de peso. Isso acontece tanto com meninas quanto com meninos, certo? E vocês viram que essas mudanças, elas exigem que a gente redobre o nosso cuidado com a nossa higiene. Vocês lembram o que é higiene? Observem aí. É um termo utilizado para designar um conjunto de medidas e conhecimentos recorrentes na promoção e manutenção da saúde, estando relacionada ao bem-estar físico, mental e social. Lembrando que a higiene não está relacionada somente ao nosso corpo ou ao ambiente onde a gente vive. Existem outros tipos de higiene que nós falamos durante a nossa aula e nós iremos relembrar agora. Então, olha só, nós temos aí, primeiramente, se está acontecendo as transformações físicas, a gente precisa ter a higiene corporal. Além disso, a higiene mental também, a gente sabe que a mente comanda muito o nosso corpo. A alimentar, que é super importante para o nosso desenvolvimento. A coletiva e a ambiental. Vamos lembrar um pouquinho sobre a higiene corporal, que são os cuidados corporais que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Vamos ver? Banho, escovação dos dentes, cuidado com as unhas, cuidado com os cabelos, pelos e barba, principalmente vocês meninos, cuidados com a pele, limpezas do ouvido e do nariz, lavagem das mãos sempre que preciso, depois que chegou da rua, na hora de comer, na hora que vai comer, né? Ficou segurando ali, pegou em dinheiro, sempre lava a mão, viu? Outro cuidado é a higiene correta com as partes íntimas, tanto meninas quanto meninos, e o uso de roupas e calçados limpos, tá? Isso tem a ver aí com a higiene corporal, com a higiene pessoal. Falando um pouquinho mais da higiene com a mente, venho aqui relembrando vocês os cuidados que nós devemos ter com a nossa mente. A gente deve investir em atividades relaxantes, como ver os amigos e a família, ler, escutar música, ter uma boa noite de sono, exercitar o corpo, ouvir ou tocar música, meditar ou orar. Então, todas essas são atividades que ajudam a gente a relaxar a nossa mente. A gente sabe que uma noite de sono é super importante e exercitar o corpo ainda mais. Por isso que eu já venho relembrando vocês de algumas dicas relacionadas à atividade física. Ela tem que ser diária, de intensidade leve a moderada. Você pode utilizar aí várias atividades para que você, não caia na rotina também. Lembrando sempre de usar roupas adequadas e a hidratação de forma correta, tá? Então, essas são dicas relacionadas à atividade física. Mas lembrem-se também que a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação, porque ela ajuda muito no desenvolvimento do nosso corpo. Então, façam refeições de forma balanceada, misturando ali sempre os nutrientes necessários, fazendo presente ali no nosso prato, carboidrato, vitaminas, sais minerais, o que mais? Lipídios, dentre outros, tá? Consuma a quantidade de nutrientes adequada, diminua o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, diminua o consumo de sal e açúcar e uma dica super importante, desembale menos e descasque mais, dê preferência a alimentos naturais, certo? Muito bem, prosseguindo a nossa revisão, vamos ali chegando no nosso terceiro conteúdo, que também foi muito legal dessa terceira unidade, que foi a respeito das danças regionais, onde nós falamos, da nossa cultura. E aí, vocês lembram o que nós falamos a respeito da nossa cultura? Eu apresentei para vocês, vamos ver, o bumbódromo,
onde acontece o quê? O Festival Folclórico de Parintins, onde a gente tem a disputa de 2 bois, o boi garantido e o boi caprichoso. O boi garantido que carrega ali a cor vermelha e branca com o coração na testa, né? E do outro lado nós temos o boi caprichoso, que tem como cores o azul, o preto e o branco, e tem a estrela na testa, né? Então eles fazem aí essas competições. E por que o boi bumbá é uma dança regional? Porque ela representa a nossa região. Mas vamos ver aí outras características? Observem aí. São expressões culturais que envolvem movimentos corporais coreografados, vestimentas e músicas. Essas manifestações desenvolvem sentido de pertencimento e determinada identidade cultural. Por meio das danças regionais ou danças populares, as tradições são compartilhadas e ensinadas. Assim, essas práticas se tornam mecanismos de preservação de costumes e aspectos de cada cultura. E falando um pouquinho ainda mais, né, sobre o nosso festival, vamos relembrar que o Garantido e o Caprichoso, que eles surgiram lá em 1913, tá certo? De um lado, mais uma vez, falei para vocês sobre o Garantido e falei também sobre o Caprichoso. Vamos prosseguindo? Muito bem, olha só, essa competição ela é realizada desde os anos 60, na ilha de Parintins, tá? Lembrando que o bumbódromo, ele foi construído lá em 1988 e foi aí que os 2 grupos passaram a se apresentar com artistas, cantores, dançarinos e músicos. Lembrando que essa disputa ela acontece durante 3 noites e várias categorias são julgadas, tanto na questão das toadas, como dança, figurinos, personagens e alegorias. E para esse conjunto a gente chama de item, tá? Então são 21 itens julgados nessas 3 noites, dividido em 3 blocos. Nós temos o bloco A, que é o musical, o bloco B, que é o cênico, né? E nós temos o bloco C, que são os artistas. Aí a gente fala sobre os itens individuais. E falando sobre item, vamos relembrar aqui alguns dos itens que são julgados e avaliados durante as 3 noites, começando pelo levantador de toadas. Depois nós temos o amo do boi, que faz os versos ali cutucando o contrário, né, o boi contrário. Nós temos a galera que dá vida para o festival e apoia os bois aí nas suas apresentações, o item 19, né? Nós temos a rainha do folclore, que vem representando a nossa fauna e a nossa flora, que é riquíssima. Temos a sinhazinha da fazenda, que traz ali toda a leveza e delicadeza, é a filha do dono da fazenda. Nós temos a porta-estandarte, que vem trazendo o estandarte do boi, seja o garantido ou o caprichoso. Nós temos a cunhamporanga, que é a guerreira, né? É a bela ali da aldeia. Nós temos o pajé, que é o nosso curandeiro, que também é um item lindíssimo, tá? Lembrando que esses são alguns, nós temos outros, nós temos vários outros itens que são julgados durante as 3 noites de competição. E para a gente relembrar um pouquinho de como ocorre nessas apresentações, vamos rever o nosso vídeo a respeito das apresentações dos bois. Muito bem, vocês viram aí que é um grande espetáculo, né, realizado pelos 2 bois, o garantido e o caprichoso. E agora vamos relembrar por que essas danças regionais são importantes. Primeiro,
preservação da nossa cultura e da nossa tradição, fortalecimento da nossa identidade cultural, principalmente aí o boi-bumbá. Prosseguindo, nós temos aí a promoção da diversidade. A gente sabe que o nosso país aí é riquíssimo não só em gastronomia, mas em cultura também, em manifestação folclórica, né? Nós temos o crescimento do turismo e da economia local, onde acontecem esses eventos. Outros pontos importantes estão relacionados à educação e socialização e vai promover ali a saúde e o bem-estar dos praticantes, das pessoas que estão envolvidas ali nas apresentações e até quem não está, quem é apenas torcida, certo? Muito bem, alunos, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado de relembrar um pouquinho sobre a ginástica aeróbica localizada, sobre as mudanças que ocorrem no nosso corpo durante a puberdade e sobre as danças regionais, especificamente sobre o boi-bumbá, tá certo? A gente finaliza por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.